Olá, sejam bem-vindos à aula de pensamento econômico neoclássico. Essa é a primeira aula do nosso semestre e nós vamos começar esse semestre falando sobre a diferença entre o pensamento neoclássico e o pensamento clássico. Rapidamente eu vou só desligar a câmera para pôr a tela cheia para vocês assistirem. Então fiquem à vontade. Pronto. A ideia básica do pensamento neoclássico é a ideia de que essa disciplina vem depois da disciplina de pensamento econômico clássico, e a gente tem dentro da economia essas duas grandes escolas de economia. A escola do pensamento clássico é a escola que surgiu com Adam Smith, a partir do seu livro fundador da Economia como Ciência, Riqueza das Nações, e essa escola dominou a teoria econômica por aproximadamente 100 anos. Então, por 100 anos aproximadamente, desde 1776 até 1871, a escola clássica era vista como a escola que procurava explicar como funcionava a economia, a escola fundadora dessa nova ciência, que é a ciência econômica. E a escola clássica, ela se contrapunha a visões que havia anteriormente, que eram visões de estruturas de pensamento que não eram exatamente escolas, como a gente pensa, como uma escola científica bem fechada, bem estruturada, mas eram visões, inicialmente, tinha a visão do mercantilismo, a gente pudesse chamar mercantilismo de uma escola mercantilista. Ela era baseada basicamente no metalismo, a ideia de que ouro, prata, metais preciosos em geral é riqueza, e na ideia de que os países precisavam então se estruturar, precisavam ter um exército forte, uma marinha forte para ir explorar o mundo inteiro na busca desses metais preciosos. Então, era uma visão econômica da economia como um jogo de soma zero. O mercantilismo pregava que o país tinha que ter uma balança de pagamentos superavitária, só que, como balança é trocas com o exterior, isso implicava necessariamente que alguém tinha que ter uma balança deficitária. Então, como o mercantilismo era baseado nessa lógica, o mercantilismo via a economia como um jogo de soma zero. Obviamente, isso significa que algumas nações iriam prosperar em detrimento da pobreza de outras nações. Entretanto, veio desafiar o mercantilismo uma escola que era mais fortemente baseada na França. O economista francês, na verdade ele era médico, não era economista, François Quesnay, escreveu Tableau économique, que foi um livro que procurava analisar a economia de uma forma muito diferente dos economistas mercantilistas. Ele via a economia como se fosse um organismo vivo, por isso fisiocracia, né? Via a economia como se fosse um organismo como um ser humano, né? Com sistema digestivo, sistema circulatório, coração, pulmão, cérebro. Então, a visão do Quesnay era que existia alguma coisa que dava valor à economia, como quando os seres humanos comem um alimento, eles adquirem energia. E o sistema digestivo, o sistema circulatório vão quebrar esse alimento, transformando em energia e distribuindo pelo corpo todo. Mesma coisa o Quesnay pensava da economia. O Quesnay pensava, e aí a sua escola fisiocrata, pensava que o valor da economia, a riqueza da economia vinha da terra, e aí, vindo da terra, agricultura, mineração eram os únicos fatores que criavam valor na economia,
e, portanto, indústria, comércio poderiam ser extremamente úteis, mas não criavam valor para a escola fisiocrata. Então, a escola fisiocrata via a economia de uma forma bem diferente da escola mercantilista. A escola fisiocrata defendia a tributação apenas da terra, os proprietários de terra deveriam ser tributados, todos os outros setores da economia deveriam ser isentos de tributação porque não criavam valor. Obviamente, com essas duas visões anteriores, quando Adam Smith escreve seu livro clássico, A Riqueza das Nações, ele discorda dessas visões e ele passa a estruturar a economia não como organismo vivo, não como uma luta de um país como o outro, e sim como havendo uma harmonia de interesses. Então ele vê na Evolução Industrial, que foi quando ele escreveu o seu livro clássico, vê um processo muito interessante, que é o crescimento econômico surgindo de um processo de descentralização da atividade econômica. Então, ferreiros trabalham, vendem o produto do seu trabalho, marceneiros trabalham, vendem o produto do seu trabalho, padeiros, açougueiros trabalham e vendem o produto do seu trabalho. Então, quando a Europa sai do feudalismo e as pessoas vão para as cidades, os burgos, os profissionais que passam a trabalhar nos burgos e vender o produto do seu trabalho, o Adam Smith vê nesse crescimento, junto com as inovações trazidas pela Revolução Industrial, vê ali, nesse processo descentralizado de produção, venda, consumo e aumento da prosperidade, ele vê nisso uma grande harmonia de interesses. Então, o mercantilismo via uma desarmonia de interesses, o mais forte ganhando do mais fraco e dominando o mais fraco. A fisiocracia via também um desequilíbrio na economia, com o setor agrícola criando valor e todos os outros setores sem ser capazes de criar valor. Enquanto Adam Smith, ao fundar a economia clássica, ele pensa diferente. Ele pensa o quê? Todos os setores da economia são capazes de criar valor. Ou seja, qualquer trabalho é capaz de gerar valor, e isso basta que o profissional procure fundamentar o seu trabalho em uma capacidade cada vez maior de produzir, de trabalhar e de gerar valor através do trabalho. Foi assim que a escola clássica foi fundada em cima da teoria do valor-trabalho. Ou seja, para os clássicos, não necessariamente há um conflito, muito pelo contrário, a economia vai prosperar de forma harmônica, cada um se especializando no que faz de melhor e cada um conseguindo produzir de acordo com sua capacidade de trabalho, e o valor dos bens é baseado exatamente na quantidade de trabalho necessário para produzir esse bem. Então, essa é a fundação da escola clássica por parte de Adam Smith. Os autores que vêm depois de Adam Smith, cada um deles vai dar contribuições muito valiosas para a economia clássica. Todos eles baseiam sua teoria na teoria do valor-trabalho. Então, David Ricardo, Jean-Baptiste, Thomas Malthus, Karl Marx, John Stuart Mill, todos eles, todos os autores clássicos que vêm depois de Smith, vão utilizar a teoria do valor-trabalho como a base da criação de valor, e essa é uma característica básica da escola clássica. E essa escola prosperou, cresceu, se desenvolveu por aproximadamente 100 anos, quando, de repente, em 1871, esse economista austríaco chamado Karl Menger e esse economista inglês chamado Stanley Jevons escreveram, cada um sem saber nada do outro, artigos clássicos questionando a teoria do valor-trabalho. Eles pensaram basicamente o seguinte: se a quantidade de horas de trabalho necessária para fabricar um produto
é aquilo que explica o valor do produto? Como será que produtos aparentemente muito úteis valem determinada quantidade no mercado, são vendidos a um determinado preço no mercado, outros produtos não tão úteis assim são vendidos por outro preço. E aqui a gente pode falar de um paradoxo que foi criado pelos filósofos gregos antigos, que é o paradoxo da água e do diamante. Que paradoxo é esse? Obviamente, a ideia básica é o quê? A água é essencial à vida. Ninguém consegue viver sem água. Cada um de nós bebe o quê? 1 litro, 2 litros de água por dia. Nós podemos passar a vida inteira sem consumir um único diamante. Então, por que será que no mercado o diamante vale mais do que a água? Então, a ideia básica dos filósofos gregos era tentar explicar esse paradoxo. O que os economistas clássicos fizeram para tentar resolver esse paradoxo? Bem, como a teoria clássica dizia que a quantidade de trabalho para produzir um bem é o que indica a quantidade de valor, então os economistas clássicos disseram: é muito fácil resolver esse paradoxo. A gente, para resolver esse paradoxo, a gente pode pensar no seguinte: qual é a quantidade de trabalho necessária para pegar água lá na fonte, trazer essa água, engarrafar e levar essa água para as pessoas? Aqui a gente tem um gráfico de preço e quantidade. E aí os economistas clássicos diziam o seguinte: é um certo trabalho ir até a fonte, procurar água lá na fonte e trazer essa água até um local para engarrafar a água, e isso tem um determinado custo. Então, aqui, a curva de oferta de água é uma curva que leva em consideração esse custo, curva de oferta, certo? Eu posso dizer que a curva de oferta é uma curva de custo marginal. Certo? Muito bem. Curva de custo marginal. Essa é a curva de oferta. Então, curva de custo marginal aqui. Os clássicos procuraram responder essa questão dessa forma. Os clássicos diziam: bem, se eu tenho aqui uma curva de oferta, eu tenho uma curva de custo marginal, então, se eu for ver o preço da água é aqui baixo, por quê? Para ter uma determinada quantidade de água, eu incorro num custo que não é muito alto, vou na fonte, pego a água, e aí isso significa que eu sou capaz de disponibilizar essa água para o mercado consumidor a esse determinado preço. Já diamante é complicado, né? Diamante é muito diferente. Se eu quiser propiciar diamante para as pessoas, eu tenho que o quê? Procurar no mundo inteiro onde há minas de diamante. Então, os ingleses saíam lá da Inglaterra, iam lá para a África do Sul, encontraram minas de diamantes na África do Sul e começaram a explorar essas minas de diamante. Até que pegasse diamante bruto nas minas da África do Sul, pusesse esses diamantes brutos em barcos, levassem até Amsterdã ou Bruxelas, onde tinha vários especialistas em lapidar diamantes. Esses especialistas lapidavam diamantes com um trabalho muito especializado, muito sofisticado, muito rico, e aí disponibilizavam depois esses diamantes de Amsterdã e de Bruxelas para Londres para vender os diamantes em Londres. Então, você comparava um diamante pequenininho em Londres com uma garrafa de água, o que é que se tinha? Os clássicos diziam: o preço do diamante vai ser mais caro porque a quantidade de trabalho
para trazer esse diamante desde as minas até as pessoas é uma quantidade muito grande de trabalho, então o preço vai ser alto por causa disso. Enquanto que o preço da água vai ser baixo aqui, por quê? Porque é um custo em termos de trabalho muito menor do que o preço do diamante. Então, por décadas e mais décadas, aproximadamente 100 anos, parecia que os clássicos estavam satisfeitos com essa explicação. Mas o Carl Menger e o Stanley Jevons, em 1871, disseram não. Existe uma outra coisa que explica o valor, e Leon Walras, 2 anos depois, sem ter lido os trabalhos de Menger e Jevons, Leon Walras era um economista suíço, ou era francês, a parte francesa da Suíça, alguma coisa assim. E ele escreveu na Suíça 2 anos depois, em 1773, o seu artigo que contribuiu com os artigos de Jevons e de Menger. E aí, o que Walras, Jevons e Menger disseram? Eles disseram o seguinte: espera aí, se isso é verdade, como é muito mais trabalho envolvido em lapidar um diamante e muito menos trabalho envolvido em buscar água, o que acontece se eu estou no deserto e levar água e diamante para o deserto envolve o mesmo trabalho? Isso significa basicamente o seguinte: isso significa que eu vou ter no deserto um diamante que tem uma quantidade muito maior de trabalho envolvido, e eu vou ter também no deserto a água que tem uma quantidade muito menor de trabalho envolvido. Pela teoria dos clássicos, que é o trabalho que gera se for o trabalho que gera o preço dos bens, está aqui, portanto, a curva de oferta. O que os marginalistas, esses 3 economistas aqui, que questionaram as bases da teoria do valor do trabalho, disseram: se eu estiver no meio do deserto, mais trabalho para levar água para o deserto, mais trabalho para fazer diamante e levar para o meio do deserto do que levar água. Será que faz sentido em a gente ainda dizer que o preço do diamante é maior do que o preço da água? Será que faz sentido a gente dizer que o diamante vai estar aqui em cima, com o preço lá em cima, e a água estará aqui embaixo, com o preço lá embaixo? Esses economistas começaram a questionar isso e disseram que muito provavelmente não. Muito provavelmente, eu não vou ter no deserto reproduzido esse mesmo raciocínio que eu teria, por exemplo, no centro de Londres. No centro de Londres, um local urbano, onde eu tenho uma facilidade muito grande de ter água, e também há facilidade de ter diamante, só que o diamante vai ter percorrido um percurso muito maior que envolve uma quantidade muito grande de trabalho e, portanto, a teoria clássica parece ser capaz de explicar o preço dos bens em Londres. Mas e no deserto? No deserto, o que a gente pode esperar? A gente pode esperar o preço da água subir e vir para esse patamar aqui. As pessoas desejarem muito mais água e o preço do diamante cair. Né? O preço do diamante no deserto, ele vai o quê? Ele vai cair e ficar muito abaixo do preço da água. Como isso pode acontecer, já que no deserto o custo de levar diamante para o deserto continua sendo muito mais alto do que o custo de levar água ao deserto. Em termos de custo, a curva de oferta está aqui, que é uma curva que envolve custo, né? Custo marginal,
Mas o que se modificou? O que está diferente? E aí esses economistas aqui, eles disseram o seguinte, tem uma coisa que é diferente. O que é diferente? O que é diferente no deserto é a demanda. Então esses economistas, eles fizeram o quê? Aqui está a demanda por água no deserto, demanda por água, e aqui está a demanda por diamante no deserto. Né? Então, demanda por diamante no deserto está aqui. Demanda por... Opa. Parece que o D não é tão fácil assim de escrever. Demanda por diamante. Então, o que os economistas marginalistas fizeram? Eles causaram uma verdadeira revolução na teoria econômica com a quebra do paradigma clássico. Como é que eles quebraram o paradigma clássico da economia? Depois da quebra, surgiu uma nova escola, que é a escola neoclássica. Como eles fizeram essa quebra do paradigma clássico? Introduzindo isso aqui, a função demanda. Antes, o que os clássicos faziam? Antes, os clássicos só tinham uma função, que era a função oferta. E aí eles pensavam, bem, dependendo da quantidade que as pessoas desejarem, o custo de ofertar o bem vai determinar seu preço. Entretanto, os economistas marginalistas, eles disseram a ideia de que o valor de um bem depende da quantidade de trabalho não explica o preço dos bens nos mercados. Por quê? Porque ignora o fato de que as pessoas desejam comprar determinados bens e não desejam comprar outros bens. Em determinados momentos ou em determinados locais, as pessoas podem variar o seu desejo. Se eu estou no centro de Londres e estou com sede, eu me disponho a pagar muito pouco por água. Me disponho a pagar muito por diamante. Se eu estou no meio do deserto do Saara e estou com sede, eu me disponho a pagar muito por água e me disponho a pagar muito pouco por diamante. Ou seja, em ambos os casos, o custo de ofertar esse bem são custos diferentes. O custo de ofertar diamante é muito maior, precisa de muito mais trabalho do que a oferta de água. Entretanto, é o desejo de consumir que difere e faz com que os preços não sejam aquilo que seriam o que eram explicados pela economia clássica. Então, os clássicos tinham uma forma de explicar o paradoxo da água e do diamante que os economistas marginalistas refutaram e disseram, não, essa forma de explicar não é capaz de explicar o fato de que em determinados locais, em determinadas ocasiões, bens valem coisas diferentes para determinadas culturas. Né? Quando os europeus vieram ao continente americano e trouxeram espelhinhos e trocaram com os nativos do continente americano esses espelhinhos por ouro e prata. Para os mercantilistas, havia aí alguém que estava passando a perna do outro. Né? Para os mercantilistas, o que é que eles pensavam? Ouro e prata é riqueza, os nativos não sabem que ouro e prata é riqueza, e, portanto, eles estão levando desvantagem nessa troca. Era assim que os europeus pensavam. Entretanto, para os nativos, eles tinham ouro e prata em abundância. O que eles não tinham? Eles não tinham em abundância eram espelhinhos. Então, para os nativos, o desejo de ter acesso àqueles espelhinhos era muito maior, era uma demanda muito maior do que o desejo de ter acesso a uma maior quantidade de ouro e prata. Então, a ideia básica da economia marginalista, dessa revolução marginalista, era o quê? O próprio nome está dizendo, mudança na margem.
Se eu, ao longo da minha vida, bebo 1 litro de água por dia, significa que em um ano eu vou ter bebido 365 litros de água. Esse 6 não é muito fácil de desenhar, né? 365 litros de água. Então, se eu pegar em 10 anos, 3.650. Pronto, 3.650. Em 10 anos. Em 100 anos, 36.500 litros. O que os jornalistas disseram? O que é que significa 36.500 litros? Muito mais fácil assim, né? O que significa 36.500 litros ao longo da vida e a pessoa viver um dia a mais? Significa que antes eu estava bebendo 36.500 litros e agora eu estou bebendo 36.501 litros. Essa diferença de 1 litro a mais é o quê? 1 dividido por 36.500. O que é isso? É uma fração ínfima, né? Muito próximo de zero. Entretanto, o que acontece? Quantos diamantes as pessoas consomem ao longo da vida? Muito provavelmente nenhum. No máximo, um. Né? Um diamante. O que acontece se a pessoa for consumir o segundo diamante ao longo de sua vida? Está consumindo um em 2. Okay? 0,5. Quando eu subo de 1 para 2, eu tenho um aumento de quanto? De 100%. Quando eu subo de 36.500 para 36.501, eu tenho um aumento o quê? Isso é muito próximo de zero. 0, é um número assim, muito próximo de zero. Em algum momento aqui vai ter um número que não vai ser zero, né? Uma coisa assim. Então, qual é a diferença de consumir 1 litro de água a mais ao longo da minha vida? É um número muito próximo de zero. Já a diferença de consumir um diamante a mais, dado que eu consumi só um, é a diferença de 100%. Se eu já consumi 2 diamantes, consumi um terceiro, eu tenho o quê? Tenho um aumento de 50%. Então, o que acontece? A grande questão é essa, né? Os marginalistas disseram, as pessoas quase não consomem diamantes na vida. É muito comum você encontrar uma pessoa que passou a vida inteira sem consumir um único diamante. Diamantes muitas vezes são usados na indústria de brocas, né? Mas as pessoas consumirem um diamante, dado que antes consumiam um, significa o quê? 1/2. Já consumi 1 litro a mais de água, dado que antes consumiam 36.500, é uma fração ínfima. Então, o que os economistas marginalistas diziam? O que importa é o consumo na margem. Então, o preço dos bens vai ser visto de acordo com o valor do seu consumo na margem. É por isso que a gente vê na economia o quê? Alguns fenômenos, como os custos de serviços de saúde, serem muito mais altos do que os outros preços. Por quê? Bens que preservam a vida
são vistos como coisas muito mais importantes. E também existem diferenças em desejos, né? Como eu mostrei aqui, às vezes, dependendo do local, das condições, a demanda por diamante pode ser maior do que a demanda por água, ou a demanda por água pode ser maior do que a demanda por diamante. Outro exemplo de como os seres humanos vão diferir em seus desejos em coisas que aparentemente têm o mesmo custo. Quanto custa produzir uma camisa da seleção brasileira de futebol? Muito provavelmente deve ser mais ou menos a mesma coisa de produzir uma camisa da seleção argentina de futebol, né? Aí imagine uma final de Copa do Mundo entre Brasil e Argentina. Você vai lá em Buenos Aires começar a vender camisas da seleção brasileira de futebol. De acordo com a teoria valor-trabalho dos economistas clássicos, o que essa teoria ia implicar? O preço da seleção, a camisa da seleção brasileira de futebol, deveria ser igual ao preço da camisa da seleção argentina de futebol. Só que em Buenos Aires, na Argentina, onde tem uma quantidade enorme de torcedores da seleção argentina em comparação com torcedores da seleção brasileira, será que a demanda é igual? Provavelmente a demanda pela camisa da seleção brasileira deve ser muito baixinha, quase zero. Enquanto que a demanda da camisa da seleção argentina deve ser muito alta. As duas camisas têm o mesmo custo para ser produzido, para ser disponibilizado no mercado. O custo é o mesmo. De acordo com a teoria clássica, o preço deveria ser o mesmo, né? Entretanto, o preço é bem diferente. A mesma coisa ocorre aqui, né? Aqui em Fortaleza. Será que a camisa da seleção argentina vai ser vendida pelo mesmo preço da camisa da seleção brasileira? Só porque ambas têm o mesmo custo? Muito provavelmente a demanda pela camisa da seleção argentina vai ser muito menor do que a demanda pela camisa da seleção brasileira. Então, os preços vão diferir bastante, né? Embora o custo seja o mesmo. A ideia básica da escola clássica, então, é que a teoria do valor-trabalho parecia explicar o valor dos bens na economia até 1871. A partir de 1871, a teoria dos marginalistas, que é a teoria do valor-utilidade, passou a dominar a explicação. Outro aspecto também importante. Como os seres humanos vão agir de forma diferente com relação a bens diferentes, isso significa que será que pessoas que pertencem a uma mesma classe social vão se comportar da mesma forma? Nesse exemplo, eu procurei por todos os argentinos numa mesma caixinha, todos os brasileiros numa mesma caixinha. Mas será que dois brasileiros vão ter a mesma demanda pela camisa da seleção brasileira? Ou eu posso pensar que alguém que paga vários canais por assinatura de futebol, fica todo dia procurando assistir jogo de futebol, tira férias durante a Copa do Mundo para poder assistir todos os jogos da Copa, será que essa pessoa não vai ter uma demanda por camisa da seleção muito maior do que outro brasileiro que não suporta futebol, não quer saber de futebol, que acha abominável a Copa do Mundo? Esses dois pertencem ao mesmo grupo de brasileiros. Mas, obviamente, duas pessoas que pertencem ao mesmo grupo não necessariamente terão o mesmo desejo. Então, a economia neoclássica também substituiu a metodologia, que era uma metodologia de divisão em classes sociais, por uma metodologia de analisar um indivíduo, né? Ou seja, os dois são brasileiros? São. Um é fanático por futebol e Copa do Mundo, o outro não quer saber de futebol e Copa do Mundo. Então, a demanda vai ser diferente, não faz sentido imaginar que os dois vão pagar o mesmo preço
por uma mesma camisa da seleção. O que aquela pessoa que odeia futebol provavelmente vai se disponibilizar a pagar pela camisa é zero. Se derem a camisa de graça para ele, pode ser que ele vista ou não. Mas o outro vai se disponibilizar a pagar uma fortuna por essa camisa, por quê? Porque as pessoas são diferentes. Mesmo que você ponha duas pessoas que têm uma mesma nacionalidade, ou pertencem à mesma classe social, ou diversas características, né? Cada indivíduo tem características muito diferentes. Mesmo essas duas pessoas vivendo no mesmo ambiente institucional, seja no Brasil, é razoável imaginar que as pessoas vão se comportar de forma muito diferente. Tem essa questão da cultura, duas pessoas podem ser criadas numa mesma cultura ou numa mesma família, e mesmo assim podem discordar bastante, né? Ambiente institucional, questões históricas, geográficas, políticos, econômicos e sociais, ou seja, cada indivíduo ele é único. Portanto, não é possível conseguir limitar cada indivíduo dentro de uma caixinha, imaginando que todos eles têm a mesma escala de valores, a mesma escala de preferências. Não. Eles têm escalas de preferências muito diferentes. Tendo escala de preferências muito diferentes, então, a única possibilidade de analisar é analisar cada demanda como uma demanda individual. Então, cada indivíduo vai buscar a sua satisfação no consumo de bens. E cada indivíduo tem uma escala de prioridades, que vai depender da escala de valores dele, né? É por isso que a formação de preços na economia vai levar em consideração isso. As pessoas, em geral, preferem alguns bens, ou consideram alguns bens mais urgentes do que outros. Portanto, o processo de formação dos preços vai explicitar esse tipo de escala individual de valores. Então, o economista que primeiro falou sobre isso, o economista austríaco Karl Menger, ele procurou explicar a sua teoria em uma tabela, como essa tabela aqui. O que é isso? Os números em algarismos romanos representam os bens que estão sendo consumidos. Eu posso dizer que 1 é alimento, 2 é vestuário, 3 é transporte, ou então moradia, 4 também, se 3 for moradia, 4 é transporte, se 3 for transporte, 4 é moradia, e assim por diante. Então, ele vai pensar o quê? O último, 10, é, por exemplo, diamantes. Então, ele tem uma escala de valores, e aí, quando o ser humano tem o desejo pela alimentação acima do desejo por consumir diamantes, o que é que ele vai fazer? Quando ele tiver renda, ele vai atribuir a primeira refeição dele o valor de 10. E a primeira quantidade de diamantes a ser consumida, ele vai atribuir só o valor de 1. Então, quando ele tiver uma renda e tiver que escolher entre consumir diamantes ou consumir alimentos, o que é que ele vai fazer? Ele vai consumir a primeira quantidade de alimentos. Se ele tiver mais renda ainda, será que ele vai consumir diamantes? Não. O valor do diamante que ele está atribuindo é 1. Já o valor da segunda refeição é 9. Então, ele vai preferir fazer sua segunda refeição a comprar seu primeiro diamante. Mesma coisa, a terceira refeição, a quarta, a quinta, a sexta. Então, ele vai consumir inúmeras refeições antes de comprar o seu primeiro diamante. Então, vai chegar um ponto em que ele vai estar tão saciado de comer refeições que ele vai ser indiferente entre comprar o seu primeiro diamante ou consumir uma refeição a mais. Por isso que os marginalistas têm esse nome, né? Consumo na margem. E quando é que ele finalmente vai comprar seu primeiro diamante? Quando ele tiver certeza de que já saciou completamente sua fome, e aí ele não vai mais querer, não vai mais se interessar em consumir alimentos, né? Já saciou completamente. Aí, quando ele tiver aqui zero na quantidade de alimentos que ele vai desejar consumir,
aí ele não vai consumir esse alimento, ele vai comprar sua primeira quantidade de diamante. Então, obviamente, um vai ser preferível a zero, ele não vai mais querer consumir essa quantidade aqui de alimentos. Ele vai abrir mão de consumir uma quantidade a mais de alimentos, porque essa quantidade a mais de alimentos não está dando a ele aumento de satisfação que daria a satisfação de consumir seu primeiro diamante. E assim por diante, né? Então, o Carl Menger desenhou essa tabela e diz o seguinte: a primeira peça de vestuário que eu vou comprar vai ser quando? Primeiro eu como minha primeira refeição e talvez eu coma minha segunda refeição. Eu sou indiferente a comer minha segunda refeição ou comprar minha primeira peça de vestuário. Mas eu não sou indiferente entre comer minha terceira refeição e comprar minha primeira peça de vestuário. Eu vou preferir comprar minha primeira peça de vestuário a consumir minha terceira refeição. Então, a ideia básica é essa, né? O Menger construiu uma escala de valores onde ele disse: há consumo de bens que são prioritários, e com isso eu atribuo valores maiores ao consumo desses bens, e aí consumo de bens que não são prioritários. Eu atribuo valores menores ao consumo desses bens que não são prioritários. Eu só vou consumi-los depois que eu já tiver saciado completamente a minha vontade de consumir bens mais prioritários. Né? Foi assim que Menger construiu sua estrutura de valores. E qual é o centro da análise marginalista? É a utilidade. Né? O que é utilidade? A capacidade de um bem de proporcionar bem-estar. Né? Se eu consumo bem, esse consumo me proporciona bem-estar, eu chamo isso de utilidade. E o que é valor? É esse bem-estar que é determinado pelo consumo do bem. Então, eu vou atribuir um valor ao consumo desse bem e eu vou orientar o meu consumo baseado nesse valor que eu atribuo ao consumo de bem. Então, as pessoas extraem utilidade e atribuem valores aos bens. E aí, havia esse termo que era utilizado pelo Jevons e pelo Valha, mas que o Menger não usava esse termo, mas é um conceito central, né? Que é a utilidade na margem, ou seja, dado que eu estou consumindo, quando eu estou variando o consumo, essa variação do consumo tem que ser equivalente a uma variação na utilidade que eu sinto de consumir essa unidade adicional. Ou seja, as pessoas vão estabelecer preferências e o valor que elas vão atribuir ao consumo tem a ver com essa utilidade marginal. O que é que significa marginal? Marginal significa esse consumo na margem, consumo de uma unidade adicional. Então, o que é que os seres humanos vão procurar ter cada vez mais renda, cada vez acumular mais patrimônio? Não é pela renda ou pelo patrimônio em si, mas sim pela capacidade que essa renda e que esse patrimônio tem de satisfazer seus desejos de consumo, certo? E como é que esses desejos de consumo são satisfeitos? Através do consumo de bens finais. Muito bem. Nós temos na economia bens finais e os bens que não são finais, que podem ser chamados de bens de produção ou bens intermediários. Esses bens possuem valor? Possuem, mas não para o consumidor final. Eles possuem valor porque ao utilizar esses bens, eu pego o quê? Uma máquina, um equipamento. Quando eu pego matéria-prima, como minério de ferro, as ligas de aço são feitas com minério de ferro, né? Diamante pode ser utilizado para fazer brocas de perfuração, já que diamante é uma das matérias mais duras e resistentes que existem. Então, o que são isso? São bens intermediários. E esses bens intermediários são utilizados para fabricar bens finais. O que é um apartamento, um imóvel? É um bem final. O que é um navio, um trem, um avião? Tudo isso são bens finais. Mas o que é que imóveis utilizam? Concreto, aço, cimento,
Concreto, aço e cimento são bens intermediários. O que é que navios utilizam? Também aço, né? Ferro, trens também, aviões também, aço, ferro, vidro. Então, tudo isso são bens intermediários que são necessários para produzir bens finais. Só que esses bens finais, imóveis, navios, trens e aviões, não são produzidos de um dia para o outro. São necessários anos e mais anos para produzir esses bens finais. Como é, então, que eu produzo esses bens finais? As construtoras que constroem imóveis, elas começam a comprar matéria-prima, contratam trabalhadores e precisam de muito tempo até entregar o seu imóvel. Então, elas precisam consumir uma quantidade muito grande de bens intermediários até que o bem final fique pronto. Precisam consumir máquinas, equipamentos, tudo isso a gente chama de bens de capital, certo? Só que, quais são aqueles setores da economia onde é possível produzir bens de um dia para o outro? Alimentos são produzidos com uma certa rapidez, né? Coisas simples, como, por exemplo, o setor, você tem milho, você produz pipoca rapidamente. Se você tem água, se você tem frutas, você produz picolé rapidamente, ou sorvete rapidamente. Então, uma série de coisas é possível produzir rapidamente de um dia para o outro. Mas são bens que não atribuem muito valor, são bens que não elevam muito a produtividade da economia. Quais são os bens que elevam a produtividade da economia? São bens que costumam ter um valor agregado maior. O que é valor agregado? Aqueles bens que passam por um período de tempo muito grande, há vários setores, para produzir, por exemplo, um celular ou um computador, ou então para produzir automóveis ou aviões. São bens que têm uma cadeia de produção muito demorada, são bens considerados muito sofisticados e bens que exigem uma quantidade muito grande de capital, né? Então, é necessário tempo de produção. Esse tempo de produção só é feito quando há uma grande produtividade e essa produtividade é grande quando se utiliza muito capital. Então, é disso que dois economistas, um economista alemão, Friedrich von Wieser, e um economista austríaco, Eugen von Böhm-Bawerk, eles utilizaram essa questão de tempo de produção, produtividade e valor da utilização do capital para criar um conceito, que é um conceito muito utilizado em economia, que é o conceito de custo de oportunidade. O que é custo de oportunidade? Quando a pessoa tem R$ 1.000, poupou R$ 1.000, o que é que eu faço com esses R$ 1.000? Eu posso investir em muitas coisas, posso comprar ações de uma empresa, posso investir na poupança, posso fazer um investimento num fundo de investimentos, ou então posso comprar RDB, CDB, ou então posso fazer investimentos em renda variável, renda fixa. O que é o custo de oportunidade? É a diferença entre aquele investimento que foi feito, melhor escrever assim. Então, tem uma diferença entre o investimento que foi feito e investimento que vai render melhor investimento. Então, o melhor investimento, ele vai ser maior do que o investimento que foi feito. A ideia básica é o quê? É a pessoa conhecer suficientemente o mercado para conseguir fazer investimento no melhor. Mas quase sempre o que acontece? Quase sempre a pessoa acaba investindo o quê? Um investimento que ele é menor do que o melhor investimento possível. Se ele for menor, então ele vai ter tido um custo de oportunidade, porque esse investimento foi feito, rende, sei lá,
Depois que acabou o ano, esse investimento de R$ 1.000 que foi feito rendeu 100, e o melhor investimento foi o quê? Rendeu R$ 400. Então, qual é o problema aqui? Ele teve um custo de oportunidade de R$ 300. Ele perdeu não, deixou de ganhar R$ 300 se ele tivesse feito o melhor investimento. Né? E aí esse conceito de custo de oportunidade é utilizado para praticamente tudo na economia, que é o custo de você utilizar o capital da melhor forma possível. Muitas vezes as pessoas utilizam o capital de uma forma que não é o melhor investimento possível para esse capital. Utilizam para outro fim. Então, existe então aqui uma possibilidade de aprimorar o investimento feito, né? Até conseguir, quem sabe, 200, 250, 300, está sempre se aproximando do melhor investimento. Qual é o grande problema de usar esse conceito de custo de oportunidade, que é essencial na hora que a gente vai consumir bens? O próprio exemplo do consumo de uma camisa da seleção argentina e o consumo de uma camisa da seleção brasileira, quem é que acha que fez o melhor investimento? É o torcedor argentino ou o torcedor brasileiro? Né? O valor é muito subjetivo. Então, cada um pode ter comprado uma coisa. O torcedor brasileiro comprou a camisa da seleção brasileira, achou que o custo de oportunidade dele foi zero, porque ele deixou de consumir uma camisa da seleção argentina, e a mesma coisa ocorre com o torcedor argentino, né? Consumiu a camisa da seleção argentina e achou que o custo de oportunidade dele foi zero, porque não consumiu a camisa da seleção brasileira. Então, são dois indivíduos que são diferentes, têm preferências diferentes. O europeu que trouxe um monte de espelhinho e trocou por ouro e prata, achou que estava fazendo o melhor negócio do mundo. O nativo, que se desfez de ouro e prata e conseguiu espelhinhos, também achou que estava fazendo o melhor negócio do mundo. Por quê? Cada um aumentou o seu bem-estar relativo ao fazer essa troca. Então, para Menger, é impossível conseguir uma medida para saber qual é o bem-estar quando se compara duas pessoas diferentes, porque a escala de valores é diferente. Então, a metodologia tem que ser uma metodologia que procura a escala de valor individual, né? Você não pode comparar duas pessoas diferentes. Por quê? Porque cada um tem uma escala de valores diferentes. Entretanto, na economia, a legislação tributária parte do princípio que é possível, né? Comparar o bem-estar entre duas pessoas. Imagine dois indivíduos. O indivíduo é bastante produtivo, trabalha num emprego e ganha R$ 10.000. Outro indivíduo é bem menos produtivo, também trabalha, mas ganha só R$ 1.000. Esse economista, na verdade não era economista, era um pensador mais ligado ao direito, Jeremy Bentham. Ele era um dos clássicos e pensava da seguinte forma: o que acontece se eu criar um sistema tributário onde eu cobre R$ 1.000 em impostos dessa pessoa que ganha 10 mil, depois que ela pagar impostos, ela vai ficar com 9 mil, e eu entregue esses R$ 1.000 para a pessoa que ganha R$ 1.000. Essa pessoa vai aumentar de bem-estar de 1.000 para 2.000, e essa pessoa aqui vai ter uma queda de bem-estar de 10.000 para 9.000. Então, o bem-estar desse aqui aumentou, o bem-estar desse aqui diminuiu. O que o Jeremy Bentham pensava? O Jeremy Bentham pensava basicamente o seguinte: ora, se eu comparar o bem-estar de ambos, eu vou descobrir o seguinte: opa, aqui, a variação de bem-estar indivíduo 1, ou seja, a variação da perda ou do sofrimento, ela vai ser menor do que a variação do ganho. Por quê?
Ele pensava, uma pessoa que ganha R$ 1.000, ao passar a ganhar 2.000, vai conseguir consumir e aumentar o seu bem-estar num valor muito maior do que a perda de bem-estar de quem ganha 10.000 e passa a ganhar só 9.000. Ou seja, o bem-estar da perda é menor do que o bem-estar para a sociedade do ganho. Então, vale a pena a gente criar um sistema tributário que faça isso. Que tire recursos de quem ganha 10.000 e dê para quem ganha 1.000. E aí, o resultado final da sociedade, 9.000 e 2.000, vai ser um bom resultado, de acordo com Jeremy Bentham. Então, Jeremy Bentham dizia o quê? Vamos tributar pessoas com patrimônio maior e distribuir essa renda para pessoas sem patrimônio ou com a renda menor. Para o Bentham, era possível comparar o bem-estar entre duas pessoas diferentes. Para o Menger, não é possível. O Menger discorda. Por quê? Por que o Menger discorda disso? O Menger disse o seguinte, bem, se é possível comparar pessoas com bem-estar diferente, significa o quê? Se eu tenho 9.200, por que parar em 9.200? Por que não cobrar mais 1.000 dessa pessoa? Por que não continuar cobrando mais 1.000 dessa pessoa? E, portanto, essa pessoa passar a ter uma renda de 8.000 e a outra passar uma renda de 3.000. Continua tendo diferença. Quando é que isso vai acabar? Cobro mais 7.000 e 4.000. Continua tendo diferença. Cobro mais 6.000 e 5.000. Continua tendo diferença. Quando é que eu vou acabar? Quando eu igualar, né? 5.500, 5.500. Pronto. Aí eu paro. Aí todo mundo vai ter a mesma renda. Só que, será que isso é a mesma coisa? Será que para a sociedade tanto faz? Porque dois indivíduos, que um ganha 10.000 e o outro ganha 1.000, e dois indivíduos, cada um ganha 5.500, para o Bentham, isso é melhor, né? Essa sociedade é uma sociedade melhor porque aumentou o bem-estar da sociedade. Só que, será que de fato aumentou o bem-estar da sociedade? A ideia do Menger é o seguinte, não é possível comparar o bem-estar de duas pessoas diferentes. O que é que vai acontecer? Para que eu tenha uma pessoa ganhando 10.000 e outra pessoa ganhando 1.000, é necessário que a sociedade tenha produzido 11.000. Se as pessoas, essa pessoa aqui, que ganhava 10.000, que é mais produtivo, passar a ganhar 5.500, será que essa pessoa vai continuar trabalhando a mesma quantidade de horas que ela trabalhava quando ela produzia, quando ela ganhava 10.000? Talvez seja provável que ela trabalhe menos horas, né? Ela pensa, bem, se eu antes ganhava 10.000, passei a ganhar 9.000, então não tem razão de eu continuar trabalhando a mesma quantidade de horas, vou diminuir. Se eu passo a ganhar 8.000, vou trabalhar menos, e 7.000, menos. Então, quando ela passa a ganhar 5.500, o que é que ela vai fazer? Muito provavelmente ela vai trabalhar muito menos. O que é que significa trabalhar muito menos? Significa que ela não vai produzir tanto. Então, é possível que ela acabe produzindo bem menos do que 1.500. Ela pode produzir 4.000. E aí? Se ela vai produzir 4.000, esse que produzia 1.500 mais ele produzia 1.000, significa o quê? Ele produz 1.000, já que a produtividade dele é baixa, mas ele está ganhando 1.500 ou 5.500. Imagine que ele continua produzindo 1.000. Como é que eu vou distribuir 11.500 se a sociedade só está produzindo 5.000? Essa é a grande questão, né? Se a sociedade só produz 5.000, não podem ser distribuídos 5.000, 11.000. Se a sociedade só produz 5.000, o provável aqui é que ocorra o quê? O provável aqui é que ocorra o seguinte. Se a distribuição da sociedade é igualitária,
Cada um vai ganhar 2.500. Só que, se cada um ganhar 2.500, é provável que esse que está produzindo 4.000 pense, vou diminuir ainda mais a minha hora de trabalho. E se eu diminuir ainda mais, passar a produzir só 2.000, então eu tenho 3.000. Significa o quê? Tenho que reduzir ainda mais, 1.500 para cada um. Então, o que a gente está tendo? A gente está tendo que o sistema tributário, ao fazer isso, ele tem como consequência o quê? Uma diminuição do produto da economia. Está sendo diminuído o produto total da economia, portanto, se a distribuição for igualitária, vai haver menos produto a ser distribuído igualitariamente. Né? Essa é uma consequência prática disso. A ideia básica é o quê? Quando se procura buscar uma utilidade adicional de um bem, os economistas procuram pensar naquela noção do David Ricardo. O que foi que o David Ricardo disse? O David Ricardo disse o seguinte: quando nós procuramos produzir alimentos, o que nós temos? Nós temos algo mais ou menos assim. Nós primeiro exploramos as terras mais férteis, aqui ó, explorando terras férteis, aí produz bastante alimentos. Depois, as terras já não são mais férteis. Significa o quê? Significa que eu tenho que explorar terras inférteis se eu quiser produzir mais alimentos. Aqui está o produto da economia. Opa, vou deixar aqui verde mesmo. E aqui eu vou deixar azul. Produto da economia em azul. E a quantidade de trabalho, já que Ricardo era um clássico, e pensava, e o que é isso aqui? Aqui é a função de produção, onde o produto é função de capital e trabalho. Vou botar um pouquinho mais para cá. Então, produto, função de capital e trabalho. Opa! Produto, função de capital e trabalho. Aqui o capital está fixo. Certo? Eu só estou movimentando o trabalho. Capital fixo, estou movimentando o trabalho. Como o Ricardo era um clássico, ele pensava o quê? Ele pensava basicamente o seguinte: eu aplico essa quantidade de trabalhadores em uma economia bastante em terras bastante produtivas e obtenho esse produto. E aí eu vou aplicar mais trabalhadores. Entretanto, com o passar do tempo, o que é que está acontecendo aqui? Eu estou aplicando mais trabalhadores, mas com o passar do tempo, essa quantidade aqui de trabalhadores adicionais gera essa quantidade aqui de produto adicional, certo? Quantidade de trabalhador adicional, delta L, e quantidade de produto adicional, delta Y. Certo? Muito bem. Só que, e se eu quiser adicionar ainda mais trabalhadores? Eu vou adicionar ainda mais trabalhadores aqui, ó. O que é que está acontecendo aqui? Opa, adicionei mais trabalhadores ainda. Então, tem um novo delta L, que são os trabalhadores adicionais. E eu tenho aqui um novo delta Y. Só que se eu comparar uma coisa com outra, o que é que eu tenho?
Esse ΔY em marrom é bem menor do que esse ΔY em roxo, né? ΔY em roxo aqui. Essa diferença daqui para cá. E o ΔY em marrom é só essa diferença aqui, né? Essa diferença aqui de aumento de produto foi muito pequena. Entretanto, essa diferença em aumento de capital e aumento de trabalho foi muito grande. O que é que isso está me dizendo? Está me dizendo que essa curva verde aqui é uma curva que me dá rendimentos marginais decrescentes. Ou seja, essa curva verde me diz o quê? Eu estou tendo ganho em aumento da produção, né? Aqui o Y é maior, só que a diferença para o montante anterior é cada vez menor. É o que segue a primeira lei de Gaussian. O que a primeira lei de Gaussian diz? A utilidade adicional de um bem, ou seja, o aumento na produção desse bem, vai diminuir quanto mais ele é consumido, aqui no caso, produzido, né? Se isso vale para a produção, também vale para o consumo. Imagine que você esteja na praia e aí queira beber uma água de coco, pede um coco. Você bebe a água de coco, sacia a sua sede, que coisa maravilhosa. Aí você quer um segundo coco. Você bebe o segundo coco, saciou sua sede também. Só que agora o bem-estar trazido pelo segundo coco é muito menor do que o bem-estar trazido pelo primeiro. Se você pedir um terceiro coco, o que é que vai acontecer? Você bebe a água do terceiro coco e já começa a passar mal. É água demais. Ou seja, a sutilidade diminuiu tanto que você começou a ter mal-estar e não bem-estar, né? Então, a ideia básica é o quê? A ideia básica do Gaussian é que existe esses retornos decrescentes. Quanto mais você consome, menor é a utilidade adicional. E tem também a segunda lei de Gaussian, que diz o quê? Se você quiser maximizar sua satisfação, o indivíduo tem que fazer o quê? Tem que comparar essa satisfação adicional com o preço. Por quê? O indivíduo tem que pagar essa água de coco. Eu vou consumir água de coco e eu pago pelo coco. Ok. R$ 5 o coco? Ótimo, porque eu estou morrendo de sede. Vale a pena. Aí pego o segundo coco. Eu pago os mesmos R$ 5. Só que agora a minha satisfação não é tão grande. Se eu achar que ainda vale a pena, eu consumo. Mas quando eu vou pedir o terceiro coco, o vendedor diz R$ 5. Eu disse, não. Agora eu vou passar mal se eu pedir o terceiro coco. Então, eu paro no segundo coco, por quê? Porque a utilidade do consumo do terceiro coco é menor do que o preço que eu vou pagar por ele. Então, a segunda lei de Gaussian diz exatamente isso. Eu vou consumir os bens, mas aí eu paro. Agora eu penso o quê? Sabe de uma coisa? Eu não vou consumir mais coco, não. Eu vou pedir isca de peixe. Vou pedir bolinha de bacalhau. Vou pedir alguma outra coisa. Por quê? Porque agora eu já saciei o meu consumo de água de coco, agora eu vou pegar o meu dinheiro e gastar com outra coisa. Eu vou pedir um picolé, uma bolinha de bacalhau, alguma coisa assim. Por quê? Porque se eu começar a pedir uma porção de bolinha de bacalhau, uma segunda porção de bolinha de bacalhau, a terceira porção de bolinha de bacalhau, vai ocorrer a mesma coisa que ocorreu com o coco, né? Vai chegar um momento que os R$ 20 que eu vou pagar com essa porção de bolinha de bacalhau vai ser muito maior do que a utilidade que eu estou extraindo desse consumo. Então, não vou consumir. Certo? Então, depois que a gente pega a utilidade do consumo de cada bem, a gente soma e aí a gente vê o preço e multiplica pelo número de unidades consumidas. Certo? Assim a gente tem a utilidade total. Né? Eu estou falando de bens finais, certo? Se eu quiser falar de bens intermediários, tenho que comparar o valor da venda dos bens finais para tentar descobrir a utilidade dos bens de produção. Certo? Só que dentro do bem final, o que é que as empresas fazem geralmente com os bens de produção? Elas alugam ou compram máquinas e equipamentos e pagam juros durante o tempo em que o processo de produção está ocorrendo. Pense, por exemplo,
naqueles imóveis, ou navios, ou trens, ou aviões que são produzidos. Enquanto não existe o bem final, as empresas estão tendo só custos sem ter nenhum tipo de receita. Então, elas estão tendo que pagar juros por esses empréstimos que elas fizeram, né? E enquanto o processo de produção está ocorrendo, enquanto elas não conseguem vender os bens, elas só estão tendo custos e estão pagando juros durante todo esse tempo do processo de produção, né? Então, quando ela for vender o bem final, esse valor tem que ser maior do que o valor dos serviços de trabalhadores, de fornecedores de matéria-prima, o valor de todo o serviço, por quê? Porque ela também tem que pagar os juros quando ela finalmente tiver a receita. E aí, quando a gente fala em juros, a gente precisa, para acabar a aula de hoje, falar da teoria de juros do Böhm-Bawerk. O Bawerk foi um economista austríaco que criticou bastante a teoria do capital de alguns economistas clássicos. Talvez o principal vítima, assim dizendo, do Böhm-Bawerk, talvez tenha sido Karl Marx. Por quê? Porque Marx tinha uma teoria da mais-valia que dizia que o valor adicional de um bem que era produzido deveria à extração de mais-valia dos trabalhadores. Marx, obviamente, trabalhava com a teoria do valor-trabalho, então ele atribuía toda a criação de valor da produção de um bem ao trabalho e achava que o capital não era capaz de atribuir nenhum valor adicional ao bem final. Böhm-Bawerk contesta isso e ele cria uma teoria dos juros para criticar a teoria do capital de Marx, falando de 3 aspectos. Primeiro, ele chama de orientação atual. O que seria a orientação atual? Para Marx, tanto faz a pessoa consumir hoje ou no futuro, não deveria haver juros. Os juros deveriam ser zero. Por quê? Qualquer cobrança adicional significaria extração de mais-valia. Portanto, significaria exploração dos trabalhadores. Böhm-Bawerk contesta ao dizer o seguinte: ora, deixar de consumir hoje para consumir do futuro envolve um risco. Por quê? Eu penso, eu vou poupar durante os próximos 10 anos para ter dinheiro suficiente para consumir um carro. Aí alguém me disse, mas Marcelo, você pode ir no banco, pegar o dinheiro emprestado para comprar o seu carro hoje. Você não precisa comprar o carro daqui a 10 anos. Porque aí você compra o carro hoje, passa os próximos 10 anos consumindo esse carro e passa os próximos 10 anos pagando esse carro. Em uma economia sem mercados financeiros, primeiro eu preciso poupar, e aí anos depois da poupança acumulada é que eu posso consumir. A poupança vem antes do consumo. Em uma economia sofisticada, com a existência de mercados financeiros, eu posso consumir hoje e passar os próximos 10 anos poupando para pagar esse consumo. Então, aqui é uma economia sem mercados financeiros, aqui é uma economia com a estrutura de mercados financeiros. Só que como é que funciona a estrutura de mercados financeiros? Os mercados financeiros só funcionam quando se tem crédito. E como é que funciona a economia de crédito? Algumas pessoas são seres que a gente chama de superavitários. Chega o final do mês, as pessoas pouparem. E outras pessoas são seres deficitários. Chega o final do mês, essas pessoas precisaram consumir mais do que a poupança. Opa, C. Então, os mercados financeiros fazem o quê? Fazem isso aqui, né? Vou botar vermelho, né? Consumo. Os mercados financeiros fazem o quê? Fazem essa transferência, né? Os mercados financeiros transferem recursos de indivíduos que pouparam para indivíduos que precisaram consumir, porque suas rendas foram maiores do que o seu consumo. Então, é isso que os mercados financeiros fazem, transferem esses recursos. Os mercados financeiros são o intermediador de recursos. Só que,
Se as pessoas desejam muito mais consumir no presente do que no futuro, por que isso? E daqui a 10 anos eu posso não estar vivo. Hoje eu estou vivo. Se eu deixar para consumir só no futuro, poupando hoje para consumir depois, pode ser que quando eu quiser consumir, eu já morri, são os meus filhos que vão consumir, não eu. Né? Entretanto, se eu quiser consumir hoje, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir nos mercados financeiros para pegar essa poupança de pessoas que pouparam. Então, o que o Bombaverk disse é o seguinte: as pessoas desejam consumir hoje. Elas desejam consumir no futuro uma quantidade muito menor do que elas desejam consumir hoje. Então, você abrir mão de consumir hoje para consumir no futuro é um custo muito grande, é um risco muito grande. Você precisa ser, então, recompensado pelo risco. As pessoas têm a orientação atual, então o valor do consumo hoje é muito maior do que o valor do consumo futuro. Se eu quiser igualar esses valores, eu tenho que atribuir ao consumo futuro algo a mais, que é o quê? Exatamente os juros. Todo sistema financeiro só funciona com cobrança de juros. Sem cobrança de juros, todo mundo vai querer consumir hoje, ninguém vai poupar. O segundo aspecto que o Bombaverk falava era a expectativa do aumento da riqueza. As pessoas acham que vão ser mais ricas no futuro. Hoje eu estou estudando, hoje eu estou trabalhando, mas a minha produtividade vai aumentar. Portanto, no futuro eu serei mais rico. Então eu posso consumir mais hoje, porque o meu consumo futuro vai ser financiado pela minha renda maior no futuro. Isso é chamado de efeito renda. Né? As pessoas acham que sua renda no futuro vai ser maior, portanto, elas poupam pouco por achar que no futuro terão mais renda. E o terceiro a gente chama de produção direta. O que seria produção direta? É o fato de que em processos produtivos que a gente já mostrou aqui, né? Processos produtivos que demoram muito tempo para as pessoas terem o produto final, o que acontece? Acontece isso que foi chamado de produção direta pelo Bombaverk, ou seja, os produtos demoram demais a ficarem prontos. Então, a cobrança de juros é exatamente a cobrança que vai ser necessária de ser feita pelos bens de capitais que essas empresas estão utilizando. As empresas compram máquinas de equipamentos, compram matérias-primas, passaram anos e anos e anos comprando isso e pagando trabalhadores para produzir um bem final. Então, no final, isso vai ter que remunerar o quê? O dinheiro que estava sendo captado no mercado financeiro para pagar tudo isso, né? Pagar fornecedores, pagar trabalhadores, pagar os bens de capital. Então, os juros é um aspecto absolutamente central e fundamental na economia, sem qual nenhuma economia funciona. Os juros é um prêmio de risco, por quê? O futuro é incerto. Eu só sei que eu estou vivo hoje. Deixar de consumir hoje para consumir no futuro é um risco muito grande. Portanto, quem se submete a esse risco precisa ser remunerado de acordo com esse risco. Certo? E aí, para a gente acabar a aula de hoje, a gente vai falar de um conceito muito útil, um conceito essencial de economistas que a gente vai ver na próxima aula, não necessariamente na próxima aula, nas aulas futuras, que é um economista chamado Edworth. O Edworth ele diz o seguinte: olha, as pessoas se deparam com curvas de utilidade. Aqui eu chamo de U1. Aqui eu vou chamar de U2. E aqui eu vou chamar de U3. O que essas três curvas de utilidade estão me dizendo? Elas estão me dizendo o seguinte: aqui é o consumo do bem Y e aqui o consumo do bem X. Então, se eu tenho esse consumo dessa quantidade de bem Y, vou chamar de Y',
E esse consumo dessa quantidade de bem X, que eu estou chamando de X', o que é que eu tenho? E aí eu penso o seguinte, eu estou consumindo muito bem X e pouco bem, ou muito bem Y e pouco bem X. Eu quero mudar. Eu quero consumir mais o bem X, mas aí eu tenho que abrir mão de consumir o bem Y. Então, eu mudo, o consumo do bem Y vai cair, a Y duas linhas, e o consumo do bem X vai subir a X duas linhas. Certo? O que é que significa que esses pontos? Eu chamo esse ponto aqui de ponto B. Ponto B. E eu vou chamar aquele outro ponto ali de ponto A. O que está acontecendo quando eu saio do ponto A e vou para o ponto B? Eu saio do ponto A e vou para o ponto B, eu vou apagar essas curvas aqui para ficar menos poluído. O que eu estou tendo? Eu estou em dois pontos ao longo da curva de diferença, o 1. Portanto, esse ponto A e esse ponto B são indiferentes. Se eu tivesse um outro ponto que eu chamaria de ponto C, aqui, imaginemos que o ponto C fosse aqui. Acima da curva de diferença. Significa o quê? O ponto C talvez fosse em uma outra curva de diferença, que eu chamo de U2. E o que é que essa curva U2 está me dizendo? Essa curva U2, ela é uma curva superior à curva U1. Portanto, o ponto C me dá mais bem-estar. E o que acontece se eu tivesse num ponto que eu vou chamar de ponto D? Aqui. Ponto D. O que é que o ponto D está me dizendo? O ponto D é um ponto que gera menos bem-estar do que os pontos A e B. E também é um ponto que gera menos bem-estar do que o ponto C. Então, basicamente, o que é que eu tenho? Eu tenho essas curvas, o 1, o 2, posso falar de uma curva 3, que a gente chama de curvas de diferença, e quanto mais superior por essas curvas, como por exemplo aqui no ponto que eu vou chamar de ponto E, o que é que o ponto E está me dizendo? O ponto E é um ponto em cima da curva de diferença, o 3. Portanto, eu tenho mais bem-estar no ponto E do que no ponto C, no ponto E do que no ponto B. No ponto E gera mais bem-estar do que todos os outros pontos. Por quê? Ele está em cima da curva de diferença superior. E aí, eu tenho, basicamente, isso, o consumidor, ele vai querer consumir numa quantidade maior. Entretanto, a gente pode pensar o seguinte, e se eu tiver nessa sociedade dois consumidores? Essa sociedade, digamos, que seja uma sociedade que tem um número limitado, um consumidor tem essas curvas de diferença aqui, o 2 e o 3 em laranja, e eu tenho um outro consumidor que eu vou construir, fiz bobagem aqui. Eu vou construir algo assim. Ou seja, esse consumidor, ele tem curvas de diferença que são assim. A origem dele é aqui, e ele vai ter curvas de diferença, portanto, que são assim. O 1, o 2 e o 3, certo? O que a gente vai ter? A gente vai ter pontos dessas curvas que estão se cruzando, né? Estão se cruzando aqui. E eu vou ter aqui um ponto de uma curva que não vai estar se cruzando aqui. Esse ponto aqui
é um ponto onde as curvas não estão se cruzando, elas estão apenas se tangenciando, né? Então, se aqui eu tenho esse ponto de curvas que estão se tangenciando e aqui eu tenho pontos de curvas que estão se cruzando, o que é que eu tenho? Eu tenho que eu vou conseguir atingir um ponto que é chamado de ótimo de Pareto quando eu consigo achar duas curvas de utilidade que estão se tangenciando, certo? Então, aqui é a origem desse indivíduo que tem preferências laranjas, aqui é a origem do indivíduo que tem preferências em azul. Eles vão querer consumir em cima de curvas de diferença o mais distante possível da sua origem, mas a gente vai ter um ponto onde a gente, quando as curvas elas se cruzam, como aqui, elas não estão se tangenciando. Aqui o roxo, ó, essas curvas estão se cruzando. Em roxo as curvas estão se cruzando, não estão se tangenciando. Então, nesses pontos, desses círculos roxos, eu não tenho um bem-estar que é ótimo de Pareto. Onde é que o bem-estar é ótimo de Pareto? Nesse círculo rosa, onde as curvas estão tangenciando. Então, o Edworth criou isso que passou a ser chamado de caixa de Edworth. Caixa de Edworth é isso aqui, certo? É como se fosse uma caixa, né? Eu tenho dois gráficos que estão fazendo uma caixa e são exatamente dois indivíduos que estão consumindo dois bens simultaneamente, X e Y. E eles vão procurar um ponto que é de máxima utilidade, que é esse aqui. Esse ponto aqui, rosa, é um ponto de máxima utilidade. Ponto rosa é o ponto de máxima utilidade, por quê? Porque é um ponto que é ótimo de Pareto. A gente vai ver na aula que vem essa contribuição do Edworth, e também tem a contribuição do John Bates Clark, só para acabar a aula de hoje, onde ele pegou o conceito de utilidade marginal, que o Jevons tinha desenvolvido 10 anos antes, e o John Bates Clark criou o conceito de produtividade marginal, ou seja, da mesma forma que os consumidores vão consumir baseado na utilidade adicional que eles podem ter, as empresas vão contratar trabalhadores baseado na produtividade adicional que as empresas podem ter ao contratar esses funcionários. E aí eu deixo a aula de vocês finalizar com essa pergunta. A gente se depara com executivos, modelos ou jogadores de futebol que recebem salários que são muito superiores a pessoas que estudaram e trabalharam bastante como médicos, advogados e economistas. Como é que médicos, advogados e economistas que passaram anos e mais anos na faculdade e fizeram muitas vezes mestrados, doutorados, quando você vê entre os médicos, há médicos mais qualificados do que outros, mas a diferença salarial, será que é tão grande assim? Entre advogados, há advogados muito competentes, outros menos, economistas também, muitos competentes, outros menos. Será que um salário de um economista que tem mestrado, doutorado, é muito maior do que um salário do economista que só tem uma graduação? Compare isso com o salário de dois jogadores de futebol. O salário do Messi, do Neymar, do Mbappé lá no PSG e o salário de um jogador de Fortaleza, do Ceará, do Ferroviário. A disparidade é muito grande, né? Compare o salário dos modelos que fazem propaganda das empresas cearenses com o salário da Heidi Klum, da Gisele Bündchen, que são as modelos mais bem pagas do mundo. Compare o salário do compare a renda do microempreendedor individual com a renda dos maiores executivos das maiores empresas do mundo, executivos da Apple, da Amazon, do Facebook, do Google. Então, o que está acontecendo? Por que nessas profissões há uma disparidade tão grande
entre salários do que nessas outras profissões, médicos, advogados e economistas. Há disparidade entre médicos, advogados e economistas. Mas por que a disparidade não é tão grande quanto nessas outras profissões, executivos, modelos, jogador de futebol? A ideia do John Bates Clark é a resposta dessa pergunta está na produtividade marginal do trabalho. E aí eu deixo essa aula com esse conceito de produtividade marginal do trabalho, e aí a gente vai, na próxima aula, utilizar esse conceito para trabalhar a questão da legislação trabalhista e do desemprego. Como é que esse conceito de produtividade marginal do trabalho, do John Bates Clark, vai afetar o desemprego quando a gente tem diferentes legislações trabalhistas, algumas mais rigorosas, outras menos rigorosas, alguns mercados de trabalho mais regulamentados, outros menos regulamentados. Certo? É isso, então. Eu deixo vocês com essa aula. Essa aula de hoje vai estar disponível no YouTube. E aí, a gente, então, vai se encontrar na próxima aula. Desejo a vocês uma ótima semana, tudo de bom e até lá.